Termina assim a intervenção por parte da doutora Cristina Rodrigues, a representação do PAN. O Movimento para a Terra também estava convidado, o Movimento Partido da Terra, aliás, mas ainda não temos a presença do seu Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional. Contamos com ele a qualquer momento, ainda não tivemos pelo menos o cancelamento de presença. Muito bem, é claro que há muitos pontos em que as propostas se tocam, o que é positivo. É sinal que, de facto, doutora Helena, há mudanças muito urgentes a serem feitas e parece-me que há aqui alguns tópicos. É claro que alguns deles já a Ordem aborda, nomeadamente através dos seus institutos, por exemplo, o Instituto de Acesso ao Direito, que nas suas quintas jornadas agora no sábado vai abordar muitas destas questões que o PAN acabou de levantar, mas outras, nomeadamente, que têm a ver com a famosa reorganização judiciária, a questão do novo mapa judiciário, chamemos assim. E a minha pergunta, começando de novo para a doutora Helena, é se há, de facto, quais seriam as medidas concretas, por exemplo, em relação ao mapa, o que é que mudariam? Voltaria tudo atrás, como estava há um ano? Aliás, nós no boletim da Ordem dos Advogados deste mês faz precisamente um balanço deste primeiro ano de mapa, para já começar por elencar algumas das propostas que aqui se unem, não é? Também aos propósitos da Ordem. Eu não faço parte do debate e, portanto, posso apenas saudar todas as intervenções, independentemente de concordar ou discordar, também não é isso que é relevante. Aquilo que é importante é que se debatam estes temas e que haja um pensamento consolidado em relação à justiça. E todos, enfim, os representantes tiveram o cuidado de corresponder àquilo que era também o desafio da Ordem de discutir problemas em concreto, a questão do apoio judiciário, que regime de acesso ao direito é que se pretende, se se pretende optar por um modelo de defensor público, se devem reforçar, digamos que se deve reforçar o campo de atuação do advogado livre e independente, são questões absolutamente determinantes e, portanto, mais do que enunciar aquilo que eu penso, para mim é importante que os partidos enunciem aquilo que pensam. Mas não posso deixar de lançar aqui um repto no sentido de perguntar em relação ao mapa judiciário. Hoje todos os advogados têm consciência da quase paralisação dos tribunais. Eu ainda há pouco falava com uma advogada onde lhe dizia que ontem me apresentaram um despacho em que, de uma insolvência, de um pedido de insolvência, em que o juiz manda citar a requerida, portanto a empresa que se pretende declarar insolvente. O juiz manda citar em janeiro de 2015 e agora, ontem, foi a empresa citada para esse pedido de insolvência. Portanto, é insustentável que num processo urgente decorram 9 meses entre a prolação de um despacho a mandar citar e o ato da citação. É evidente que isto tem a ver também com um número insuficiente de funcionários, com uma reforma precipitada e aquilo que eu gostaria, pessoalmente, em relação a esta matéria, saber se os partidos têm já porque a intervenção não pode ser programada no médio e longo prazo, tem que haver uma intervenção cirúrgica e cirúrgica é logo após a tomada de posse do novo governo, é preciso introduzir correções imediatas em todos os tribunais, mas muito particularmente nos tribunais de comércio, nos tribunais de família e menores e nos tribunais de execuções. É insustentável que isto continue. Não sei se já está programado ou não, fica aqui o repto para que falem mais nisso. Esta é, de resto, a questão da morosidade parece-me ser um traço em relação a todos os programas que tive hipótese de consultar. Agora, como é que se resolve essa morosidade, como é que se dá uma resposta mais célere? De facto, 9 meses num caso de emergência, parece-me, Diogo Tomás Pereira, claramente demais, não é verdade? E sei que uma das propostas passa precisamente por reduzir os prazos judiciais. Está explícito no vosso programa. Exatamente. Mas, mais do que isso, eu queria pegar aqui, de facto, na questão do novo mapa judiciário para dizer o seguinte. Eu sou candidato pelo Distrito de Aveiro, sou cabeça de lista e, enfim, nos contactos que temos feito na campanha, temos percebido, de facto, das deficiências que existem em Aveiro e também no Baixo Voga relativamente a esta questão. A falta de pessoal é uma queixa clara. Portanto, há falta de pessoal
A reforma não teve em conta essa circunstância. Há pessoas também que percorrem 100 km, 200 km para terem acesso à justiça. Portanto, aqui acontece que o Estado quis de facto poupar, mas também, segundo me dizem, não houve grandes reduções em termos de pessoal. Portanto, a poupança foi mais no funcionamento dos edifícios. Mas se o Estado quer poupar, tem que ter em conta que na parte da justiça a poupança tem que ser muito controlada. Ou até... Exatamente. Patrimonial. Ou até inexistente, porque se, como disse aqui a Sra. Bastonária no início, de facto a justiça é fundamental para o Estado de Direito. Sem justiça não há democracia. E, portanto, se o Estado, a mando da Troika, a mando da Alemanha, quis cortar na justiça, tem que compensar os cidadãos. Ora, as videoconferências, pelos vistos, não estão a resolver os problemas e não é aceitável que alguém tenha que percorrer 100 km, 200 km para poder ter acesso à justiça. Isto traz outro problema, é que as pessoas andam a sentir-se isoladas. Enfim, no interior do país nós já sabemos, é sempre a mesma conversa. As pessoas sentem-se isoladas porque perdem o centro de saúde, porque perdem, enfim, todos os serviços e agora perdem os tribunais. O tribunal significa, para as pessoas, a presença da segurança, a presença de poderem ver resolvidos os seus casos e o facto de retirarmos as comarcas dos sítios onde elas estavam afetou a sensação de segurança que as pessoas tinham. E, portanto, o que o PPM defende claramente é que, tendo em conta que este é o sentimento generalizado até dos juízes, porque houve, enfim, juízes que partilharam esta dificuldade que têm em termos de pessoal, em termos de edifícios, chegaram a dizer-nos que, no caso de Aveiro, há sessões de tribunal que têm que realizar-se nos bombeiros e, portanto, isto não é aceitável. As condições são precárias, os custos com o arrendamento são grandes e, portanto, não dignifica a atividade de ninguém, nem dos advogados, nem dos juízes, nem das pessoas que recorrem à justiça. E, portanto, a reforma teve problemas e não correu bem, não está a correr bem. E por isso o que o PPM defende é que, de facto, não parece que, enfim, nós tínhamos 200 e tal comarcas, poderá não ser necessário voltar às 200 e tal comarcas que tínhamos, mas de facto é necessário fazer um estudo sério e voltar a ter um juiz e a ter um tribunal de proximidade. Isto é fundamental para garantir que as pessoas possam ter acesso a uma justiça célere. E, portanto, o que o PPM também defende já agora relativamente a esta questão que se falou aqui dos casos, queria aproveitar da insolvência, nós defendemos a alteração do estatuto do funcionamento dos administradores de insolvência e liquidatários também, responsabilizando estes pela gestão efetiva das empresas intervencionadas em sede de insolvência. Porque, de facto, mais uma vez, isto vem de encontro ao que estava a dizer no início, a irresponsabilidade a que nós assistimos diariamente relativamente aos agentes políticos e também, enfim, a quem está ligado ao poder financeiro é grande e é necessário haver uma responsabilização séria de quem trabalha nestas áreas. E por isso, enfim, nós temos que ter a noção de que há muita gente que vê a justiça como um bico de obra. Ou seja, eu tenho um problema para resolver e é difícil. Há as custas, como falamos aqui há pouco, e isso é uma dificuldade. Ao mesmo tempo tem que se equilibrar, porque também nós não podemos permitir, enfim, custas zero para alguns casos, porque senão vamos entupir também os tribunais com casos, até que haver aqui um controle relativamente ao tipo de processos e também não podemos esquecer, ainda não se falou aqui dos julgados de paz, que eu penso que têm ajudado muitíssimo a resolver os casos mais fáceis e que devem ser incentivados na nossa perspectiva. Nós, os cidadãos, sejam à vontade. Aliás, nós vamos ter também um período de perguntas e respostas por parte do público nos últimos 15 minutos e daí termos aberto também as portas do Salão Nobre a todos os que queiram participar desse lado, colocando questões diretamente aos candidatos. Nós, os cidadãos, também tem a questão da morosidade, os prazos não cumpridos, a burocracia, a crónica falta de meios e, na vossa perspectiva, isto promove uma cultura política e social que exige que cada vez mais as leis sejam mais simples, de compreensão fácil e clara para o destinatário. Isto, obviamente, todos os cidadãos agradeceriam, não é? Certo, mas apesar de tudo isto é um debate e eu queria começar por uma correção ao que disse aqui o meu bom amigo Garcia Pereira. Não é evidente que aquela fórmula fantástica de que nós não pensamos nos males dos outros e quando eles vêm ter connosco estamos isolados,
Não é evidente que seja do pastor protestante Martin Niemöller, que ele não citou, mas é muito mais provável que seja do poeta russo e ex-comunista Vladimir Mayakovsky, que a afirmou em 1920. O que significa que a justiça não é uma questão de ser contra a esquerda ou contra a direita. A justiça vale por si. A venda que tapa os olhos da justiça significa a sua independência perante qualquer tentativa de politização. De uma forma mais importante, eu queria voltar também esta chamada de atenção para o caso José Sócrates, me parece importante. Ao nós, cidadãos, não nos pronunciamos sobre o curso da justiça perante, digamos assim, aquilo de que ele está indiciado. Nem nos interessa questões de pizzas de queijo rico e pepperoni. O que ao nós, cidadãos, interessa, de facto, é, como disse o fundador da ciência política, o homem da filosofia política, Aristóteles, ser cidadão é não só ter capacidade de participar no governo, mas participar na justiça. É saber governar e saber julgar. E, nesse sentido, por isso é que insistimos na regra de ouro de que a Constituição tem que ver inscrita, tem que haver uma nova lei para a responsabilização civil e criminal dos governantes. Por exemplo, ouvimos no dia de ontem que, com as más contas ou com a não venda do novo banco, o déficit orçamental para 2014 ficará em qualquer coisa como 7,2%. E não os anunciados 7,2% e não os anunciados 4,7%. Sabemos que a dívida pública portuguesa, por gestão danosa e negligência grosseira, cresceu com os governos da coligação de 90%, quando a receberam em 2011, para cerca de 130% ou 128%, enfim, os números andam nesta escala. Obrigado. Enquanto que no governo de José Sócrates recebeu uma herança de qualquer coisa como 60 e pouco por cento, um pouco acima do limite tolerado por Maastricht, e fê-la crescer para 90%. Portanto, mais uma vez repito, não nos interessa os pepperoni e o queijo extra. Não nos interessa se alguém está a ser julgado ou venha a ser julgado por ser uma espécie de pilha galinhas de luxo. Embora nos interessem muito que cidadãos tenham sido condenados porque roubaram conservas num supermercado, e isso a justiça foi célere, rápida e tremenda, enquanto para outros casos ainda estão à solta. E, portanto, o que nós achamos é que é a negligência grosseira, os crimes, por assim dizer, contra a pátria, tal como que levaram um primeiro-ministro da Islândia à prisão e muitos outros governantes. Se o que aconteceu com o primeiro-ministro da Islândia no Banco dos Réus, não porque tenha entrado em processos de apropriação privada, porque eventualmente, não estamos aqui a julgar mais uma vez, não nos interessa ir por aí, nem queremos ir, penso que nenhuma força política o faz, aliás, estamos numa democracia, mas achamos que isto é completamente decisivo. Para quê? Para que se cumpra aquilo de que os governantes sejam não só responsabilizados pelo voto eleitoral, mas também responsabilizados pelo Poder Judicial. Isso é que numa campanha eleitoral deve ser ressaltado a todo o custo. Nós não estamos aqui para dar cheques em branco de 4 em 4 anos a um governo. Estamos aqui para fazer cidadania. E, portanto, é indispensável que os governantes sejam responsabilizados não só pelo voto eleitoral, mas sejam responsabilizados por uma armadura jurídica que, no caso deles prevaricarem, e há provas de que os nossos governantes, do ponto de vista da gestão danosa, e não estamos só a falar de governantes, estamos a falar no sentido amplo, responsáveis por empresas públicas, aqueles que contratualizaram PPPs, os casos são subejamente conhecidos para existir, devem ser levados ao banco dos réus. Esse é que era o processo que nos interessava e não os outros que correm nos jornais. Muito obrigado. Muito bem. Vou pedir a licença tanto ao Dr. Garcia Pereira quanto à doutora Cristina Rodrigues. Já voltamos à questão tanto do acesso à justiça e ao direito e também à questão do chamado novo mapa judiciário, que já deixa de ser tão novo assim, para saudar o Dr. Manuel Ramos, que acabou de entrar no nosso Salão Nobre em nome do Movimento Partido da Terra, enquanto Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional. Muito boa tarde, doutor. Bem-vindo. Obrigado. Antes de mais, saúdo todos os presentes, os meus colegas. Eu também sou advogado. Só que eu na advocacia sou José Manuel Ramos. Nestas lides políticas tirei o primeiro nome, para também não haver muita confusão. Tive realmente este problema de agenda, pelo qual me penitencio, tenho estado aí em alguns debates, etc. Estive no debate da Antena 1 de manhã e felizmente consegui ainda chegar, de qualquer forma, cumprimento os colegas e peço desculpa. Ótimo, Sr. Doutor. Não vamos tentar que seja minimamente prejudicado por este ligeiro atraso.
Queria pedir-lhe a proposta para a Justiça por parte do Movimento Partido da Terra, por favor. Pois o Partido da Terra pretende agilizar, tornar a Justiça mais célere, mais transparente, mais efetiva, porque realmente nós conhecemos que a Justiça tem alguns problemas de funcionamento. Nós, então, que somos aqui da LIDE, conhecemos que às vezes os processos demoram, conhecemos que há aquelas divergências às vezes entre os senhores magistrados, nós os advogados e os outros intervenientes, portanto há que tornar a Justiça mais célere e pôr as partes todas a trabalhar na mesma direção. Às vezes não acontece, normalmente acontece, mas nem sempre há aquela sintonia que devia haver. E os desafios são grandes, porque temos o desafio da corrupção, temos o desafio da cibercriminalidade, portanto toda a criminalidade que se desenrola aí na internet, e o Partido da Terra fala até nos 3 pilares. Portanto, nós aprendemos que era a justiça e a segurança, não é, que se contrapunham. Umas vezes defende-se mais a justiça quando a vida social é mais calma, outras vezes quando há mais turbulência tem que prevalecer a segurança, então é posta um bocadinho de lado a justiça, mas há aqui um terceiro pilar, que é o pilar da defesa, no fundo da defesa dos direitos fundamentais, da defesa das máfias que se contrapõem muito, nomeadamente nos processos de asilo e de outras, e portanto há este trinómio entre a defesa, a segurança e a justiça. E é isto que o MPT quer salientar, quer trabalhar por uma justiça mais rápida, mais eficiente, mais transparente, ao serviço dos cidadãos. E queremos também discutir aquelas questões que às vezes são um pouco complexas, que estão relacionadas aqui com um político que está preso e, portanto, é um pouco difícil e não devemos discutir o caso concreto, mas sem dúvida que as questões da prisão preventiva, que as questões dos direitos dos arguidos estão aqui muito também em discussão, e o MPT vai prestar particular atenção a esses aspectos. Muito obrigada. Já voltamos à conversa, doutora, até porque já tínhamos partido para uma segunda parte da nossa conversa entre os vários candidatos aqui presentes, nomeadamente na avaliação do novo mapa judiciário e também na questão do acesso ao direito. Eu passo a palavra ao doutor Garcia Pereira, por favor, para continuar o seu raciocínio. Bom, é preciso compreender que os 4 anos de Troika não foram apenas uma ditadura financeira, foram também a imposição de uma lógica de ditadura política e social. Foi construído todo um edifício ideológico consistente em fazer passar a ideia de que a justiça não é um direito e um direito constitucional dos cidadãos, fazer passar a ideia de que os fins justificam os meios e, portanto, em nome de fins pretensamente legítimos, vale tudo, inclusivamente a violentação de direitos básicos, o que significa, do ponto de vista puramente financeiro, justificar, por exemplo, ir roubar os complementos de reforma aos reformados do Metropolitano de Lisboa, tirando-lhes até 60% do seu meio de sustento por mês, com o fundamento de que essa medida se justifica para diminuir o déficit ou a dívida, mas também se concretizou no processo penal numa espécie de lógica de que, em nome da persecução da ação penal, tudo se justifica. E a verdade é que, de uma forma geral, nós fomos pondo o joelho em terra nessa matéria. É preciso dizer isto com clareza. De uma forma geral, com raras exceções, designadamente a comunidade jurídica pôs o joelho em terra nessa matéria. Por exemplo, muito poucos juristas se dedicaram a discutir o que é isso do memorando da Troika. A certa altura, tudo é justificado neste país em nome do memorando da Troika. Mas, com exceção de um artigo que foi, aliás, publicado na Revista da Ordem, eu não vi nunca a comunidade jurídica levantar-se para dizer o memorando da Troika não é uma fonte de direito. Não é um tratado internacional, mesmo que o fosse, seria uma fonte inferior à Constituição da República Portuguesa. Esta só pode ser suspensa nos casos que estão lá previstos e, portanto, nenhuma solução pode ser justificada através da existência do memorando da Troika. Por exemplo, não vi, pelo contrário, vi ilustres constitucionalistas deste país renderem-se e mais, alegrarem-se
com o facto do Tribunal Constitucional produzir a barbaridade de declarar uma lei como a do corte de subsídios de férias e de Natal como inconstitucional, mas permitir que essa norma não só produzisse os efeitos que já tinha produzido até ao momento da declaração de inconstitucionalidade, o roubo do subsídio de férias aos funcionários públicos em junho do primeiro ano em que ele foi praticado, mas mais, admitir que uma lei inconstitucional pudesse produzir efeitos até novembro, declarada inconstitucional em julho, pudesse produzir efeitos para novembro e o subsídio de Natal pudesse ser também rapinado. E a comunidade jurídica ajoelhou perante isto. Ora, o que eu quero dizer com isto é que nós assistimos a uma lógica crescente de que os serviços de informações podem perfeitamente realizar escutas sem controle, porque não há problema nenhum, porque em nome da legitimidade, de prosseguir a segurança, qual é a questão? Quem não deve, não teme. Os atos do Ministério Público praticados durante o processo de inquérito não têm que estar sujeitos, todos eles, à verificação jurisdicional efetiva, porque se trata de promover a ação penal e, portanto, o que é preciso é que se providenciem diligências. Nós temos hoje um processo de crime, eu volto a isto, não vale a pena fugir dos problemas. Nós temos uma investigação criminal em Portugal que, em larga medida, se viciou nos processos de autoculpabilização dos arguidos. Isto é, escutas telefónicas e interrogatórios musculados de arguidos, de preferência sem a presença dos respectivos advogados. E quando se chega a processos onde isto não é possível fazer, exemplo típico, o caso da Média no Algarve, a investigação criminal, digamos, revela-se na sua total incapacidade. E isto tem de ser discutido. Não me venham com a conversa de que isto é politizar a justiça. Não, isto tem a ver com a circunstância de nós estarmos a assistir à montagem nas nossas costas de verdadeiras orquestras negras, sem controle, sem rei nem roque. Os colegas devem saber que todas as polícias, PSP, GNR, têm os seus próprios serviços de informações. A polícia, a PSP, tem também nunca vi, de uma forma geral, claro que houve exceções, designadamente os advogados no seu conjunto, erguerem-se contra o facto, por exemplo, de, em nome de fins pretensamente legítimos, a polícia se atrever a filmar manifestações contra o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, como já sucedeu por 2 vezes consecutivas. E, portanto, nós fomos admitindo que, tal como vale tudo, inclusivamente tirar olhos, rapar salários e pensões, aumentar impostos sobre quem vive do trabalho, para pagar o déficit e para equilibrar o déficit e pagar uma dívida que nenhum de nós contraiu, nem foi contraída em nosso benefício, também fomos aceitando, também seja possível, o reforço destes poderes até nós chegarmos ao ponto em que eu referi há bocado. E eu desafio, é um desafio que faço, desafio que não posso fazer onde devia fazê-lo, que era num debate onde estivessem o PSD e o CDS e o PS do outro lado, desafio-os a dizer se é verdade ou não que neste momento nós temos um processo penal em que moldado de acordo com os interesses do Ministério Público, que pouco ou nada tem a ver com a investigação da verdade, mas simplesmente com a afirmação do seu próprio poder. E, portanto, se é possível que a gente assista àquilo que eu referi há bocado e que eu repito, que é o Ministério Público poder escolher o juiz de instrução que lhe convém. E, meus caros colegas, agora dirijo-me sobretudo aos advogados, nós não nos devemos sentir envergonhados quando nós temos um processo penal em que o Ministério Público escolheu o justiceiro Penhascoso para lhe sancionar todos e cada um dos atos que foi praticado ao longo do processo. Bom, e no fim desse inquérito, finalmente, ele vai ter que produzir um despacho de acusação ou de arquivamento. Se o despacho for de acusação, o arguido tem o direito de requerer a abertura de instrução. A abertura de instrução para supostamente levar perante um juiz, independente e imparcial, a averiguação se há indícios suficientes para levar aquela pessoa a julgamento ou não. No processo de crime que a gente tem, neste momento, com o DCIAP, o Tribunal Central de Instrução Criminal, isto é ou não é uma completa farsa. É o juiz de instrução que já presidiu um inquérito que se caracteriza por isto, que já tem um prejuízo sobre a matéria que está ali em discussão, que vai tomar uma decisão sobre esta matéria. Isto é completamente inaceitável. E os políticos não têm o direito, têm o dever de pôr cobro a uma coisa destas. Porque, de facto, é nisto que se está a transformar o processo de crime. Os meus queridos colegas dormem descansados.
independentemente do que se tenha passado na realidade e do que se tenha passado no processo. Quando alguém é condenado com base em, abre aspas, ressonâncias da verdade. Os meus caros colegas acham que isto é admissível. E mais... Doutor, tenho que passar... Pronto, deixe-me só terminar quanto à questão do autogoverno das magistraturas, que é um ponto também muito delicado. Nós já temos experiências destas na Itália. Na Itália, em nome do combate a bandidos como o Berlusconi, também nós vimos a formulação das teorias do autogoverno das magistraturas e, designadamente, dos ministérios públicos e dos juízes de instrução. E agora, ao fim destes anos, nós verificamos que alguns dos indivíduos que andaram a investigar e a procurar acusar o bandido Berlusconi são tão bandidos quanto eles. Com uma questão acrescida, é que ninguém lhes vai à mão porque os seus poderes são completamente incontrolados. E há aqui um ponto, eu termino já, só para dizer o seguinte. A lógica da chacina pública de um cidadão produz resultados irreparáveis. Porque a apresentação daquele cidadão continuamente, como culpado de ter feito isto ou aquilo outro, com notícias de primeira página deste jornal ou daquele telejornal, não é de todo reparada, porque na maior parte das vezes nem sequer é referida, com uma eventual notícia de absolvição passados uns anos. E algo que, com a história da celeridade, eu penso que depois vai haver uma volta em que possamos falar sobre isso. Eu quero uma justiça célere, mas não quero uma justiça acelerada. E a experiência que tenho, por exemplo, o que se está a passar hoje no Tribunal de Trabalho de Lisboa, mostra-me onde é que leva a lógica de se avaliarem os juízes pela sua capacidade de produzir despachos como se fosse fazer salsichas. Eu não quero uma justiça acelerada. Eu quero uma justiça rápida, mas antes disso tudo quero uma justiça justa. E esta lógica de avaliar os juízes hoje pela sua capacidade de deitar abaixo processos para diminuir pendências é uma lógica profundamente perigosa para todos nós. Doutora Cristina. Deixe-me só deixar uma nota. O Dr. Garcia Pereira, obviamente, está convidado a participar em todos os debates ao longo da tarde. Aliás, todos estão convidados para ficar até ao final da sessão, que ocorrerá por volta das 20 horas. Doutora Cristina, na questão do mapa. Falo quando estiver em pé de igualdade. Muito bem. Obrigada. Bom, relativamente ao mapa judiciário, nós somos da opinião que é necessário efetivamente avaliar, portanto, as localidades em que os tribunais foram encerrados para verificar da necessidade de reabrir esses tribunais. Efetivamente, não podemos dizer que estamos a combater o despovoamento, mas, como o colega disse, retiramos todas as instituições essenciais para um normal dia-a-dia das pessoas de determinadas localidades. Tirar as escolas, tirar os hospitais, tirar os centros de saúde, os tribunais, é de facto impossível manter pessoas nessas regiões. No que diz respeito também a outras formas, portanto, de resolver os litígios, é preciso reforçá-las. O colega falou também dos julgados de paz, que têm sido muito importantes na resolução de litígios e para evitar o recurso aos tribunais de comarca. Deveria, por isso, alastrar-se essa rede de julgados de paz. Por outro lado, permitam-me dar um exemplo de uma situação que ocorreu comigo, em que fui nomeada defensora oficiosa de uma pessoa que teria furtado, no caso, um sumo num estabelecimento comercial, pronto, num supermercado. Passados uns meses, esta pessoa foi a tribunal. Como é óbvio, não havia qualquer prova e a pessoa acabou por ser inocentada, e com razão, não é? O que eu quero dizer é que, à semelhança do que acontece com os julgados de paz para as questões cíveis, poderia haver também um tribunal focado para as questões penais, para estes delitos menores que escusam de estar a entupir os tribunais judiciais e que, efetivamente, são em grande número. E penso que, pronto, da minha parte agora é tudo. Posso passar? Muito bem. Sim, Dr. Manuel Ramos. Não sei se me ouve. Sim. Já está. Em relação ao mapa judiciário, realmente o MPT pensa, e eu também da minha experiência profissional, penso que é a justiça
feita à pressa, só para poupar, realmente um pouco na esteira também do que o Dr. Garcia Pereira aqui veio dizer brilhantemente, é a justiça feita apenas para poupar uns trocos e o papel do cidadão é relativamente secundário. Foi um processo que não foi bem avaliado, não foi bem negociado com todas as partes. Ainda hoje em dia não se sabe muito bem onde é que isto vai parar. É um pouco como o que se passou com os sítios, que também ainda hoje não se sabe o que é que falhou no sistema. O Ministério arranjou 2 ou 3 desgraçados a quem quis responsabilizar, depois não os conseguiu responsabilizar porque os senhores não teriam culpa nenhuma e então ainda hoje não se sabe. As custas estão cada vez mais caras, como nós sabemos, da nossa prática forense, e os nossos clientes sabem até melhor do que nós, que têm que as pagar. E, portanto, é por estes motivos que o MPT Partido da Terra, que é um partido do centro, com uma visão liberal da realidade, diz que tem que haver aqui muito bom senso e espírito de compromisso entre os partidos, nomeadamente na área da justiça. A justiça tem que funcionar como, no âmbito da separação de poderes, perfeitamente regulada, mas com um espírito de compromisso e realmente resolver estes problemas graves e não andar aqui perdoem-me a expressão, a brincar aos sítios e a brincar ao mapa judiciário, porque não é por aí que o país fica mais desenvolvido e mais maduro e mais democrático. Infelizmente, uma brincadeira que tem saído cara aos bolsos dos contribuintes, todos os cidadãos que precisam ter um acesso mais direto e mais célere e mais justo à própria justiça, não é propriamente uma redundância chamar justa à justiça.